Hoje a gente vai mergulhar em um livro que é um verdadeiro pilar do mercado financeiro aqui no Brasil. Faça Fortuna com Ações, do grande Décio Bazin. E o mais legal é que o Bazin não era um acadêmico, um teórico, sabe? Ele era um cara do mercado, um jornalista e investidor que sentiu na pele a loucura que é a bolsa. E aí ele decidiu criar um mapa, um caminho mais seguro para o investidor comum, falando a real, sem enrolação. E ele já começa com uma ideia que define tudo. Pensa nessa frase. Ele já começa jogando a gente na realidade nua e crua do mercado. Não é uma dança bonitinha de oferta e demanda, não. É um cabo de guerra e muitas vezes um jogo de cartas marcadas. Essa tensão, esse drama que a gente vai explorar agora. Para a gente entender esse jogo na prática, o Bazin nos conta a história do Marcão, um operador de pregão super experiente no meio daquele caos que era a Bolsa de Valores. É um retrato perfeito do que acontecia e ainda acontece longe dos nossos olhos. Olha a missão do Marcão. Parece impossível, né? Ele tinha que vender uma quantidade absurda de uma ação que quase ninguém negociava, com um preço travado, em pacotes gigantes de 100 mil e o relógio correndo. A pressão, assim, era total. E o ambiente, uma loucura. O pregão era um turbilhão. Boato otimista de manhã, boato pessimista na hora do almoço. O índice da bolsa subia com tudo e, de repente, desabava. Nesse cenário de guerra, onde mentia uma ferramenta de trabalho, o Marcão tinha que fazer o impossível acontecer. E aí vem a grande virada da história. Depois de todo aquele estresse, de toda a correria, o Marcão descobre que a venda não teve nada a ver com a habilidade dele lá no meio da gritaria. O negócio foi fechado num almoço, nos bastidores. E essa é a lição um tanto cínica que o chefe dá para ele. Isso mostra o problema central que o Bazin quer resolver com o livro. O mercado, muitas vezes, não é um jogo justo nem racional. As jogadas de verdade acontecem por trás das cortinas. Agora, a gente sai do caos do dia a dia e vai para uma verdadeira catástrofe histórica. O Bazin usa a própria pele, a própria experiência dolorosa, para ensinar a lição mais importante da vida dele: o perigo mortal da especulação. Esse número aí, $300 mil, era a fortuna que o Bazin tinha juntado, no papel, em só 5 meses, durante a euforia da Bolsa em 1971. E como ele fez isso? Usando o tal mercado a termo, que é arriscadíssimo. Basicamente, ele apostava na alta das ações usando um dinheiro que ele nem tinha. Ele estava totalmente alavancado. Com uma honestidade brutal, o Bazin confessa aqui que ele virou um viciado. Cada ganho só fazia ele querer arriscar mais e mais alto. Ele se via como um jogador de cassino, não como um investidor. E essa mentalidade o levou para uma última e fatal aposta. E o resultado foi esse aí, 0. Bastou uma queda de 20% no mercado à vista para varrer do mapa todo o capital alavancado dele. A fortuna de $300 mil virou pó. Ele começou sem nada e terminou exatamente do mesmo jeito. Mas é aqui que a história muda. É das cinzas desse desastre que nasce a filosofia do Bazin. A perda total obrigou ele a criar um método, um jeito racional de investir para nunca mais ser uma vítima da insanidade do mercado. A ideia central é bem simples. Por que alguém deveria comprar uma ação? Para Bazin, só tem uma resposta lógica: para ser sócio de uma empresa e receber um pedaço dos lucros dela. E esse pedaço se chama dividendo. Qualquer outro motivo para comprar uma ação, para ele, é pura e simples especulação. Ok, então como saber se o preço de uma ação vale a pena? O Bazin criou uma métrica, o Cash Yield. É só uma continha simples para saber quanto de dividendo se recebe por ano, em porcentagem, em relação ao preço pago pela ação. É o retorno real do dinheiro. E essa tabela aqui é fantástica. Olha a loucura de 1971. Pega o caso do Banco do Brasil. O preço na bolsa era 52, mas o preço justo, calculado com base nos dividendos, era só 4. Sabe qual era o cash yield? Um mísero 0,4%. As pessoas estavam pagando uma fortuna por basicamente nada de retorno, era pura fumaça. E a solução dele é genial de tão simples. Bazin definiu uma meta: receber no mínimo 6% ao ano em dividendos. E com essa regrinha de 3, qualquer pessoa consegue calcular o preço máximo que deveria pagar por uma ação para ter esse retorno. Simples assim. É uma ferramenta de proteção. No fim das contas, o Bazin força a gente a fazer uma escolha. É uma questão de identidade. De que lado do campo se quer jogar? Do lado do investidor, que é um sócio paciente, ou do lado do especulador, que é um apostador frenético? E a diferença é gritante. O investidor quer saber do valor,
quer ser parceiro nos lucros a longo prazo. O especulador só liga para o preço, para a próxima alta, vive de boato, de emoção. Um está comprando um negócio, o outro está comprando um bilhete de loteria. Essa frase do Bazin é um soco no estômago, né? Mas ela explica por que ter a cabeça de investidor é uma questão de sobrevivência. Se a maioria dos preços no placar é falsa, a única coisa que pode servir de âncora é o valor real, são os dividendos. E o legal é que essa filosofia não serve só para comprar uma açãozinha. O Bazin ensina a gente a questionar o preço de qualquer coisa e mostra como o mercado é péssimo em entender o valor real dos ativos. Olha o caso da Sika, uma gigante dos alimentos. O grupo que controlava a empresa estava cheio de dívidas e precisou vender correndo. Vendeu por 150 milhões de dólares. Só que uma auditoria na época mostrou que a empresa valia, na verdade, 400 milhões. O comprador levou um negócio incrível por menos da metade do preço. Agora, se prepara que o próximo exemplo que o Bazin usou é ainda mais absurdo. Na época que ele escreveu o livro, esse era o valor de mercado que uma pessoa precisaria pagar para ter o controle acionário do Banco do Brasil. Mas o valor real dos ativos do banco, somando todos os imóveis, as participações em outras empresas, o fundo de pensão gigantesco era estimado em mais de 35 bilhões de dólares. A diferença é simplesmente inacreditável. E o arremate final do Bazin é esse aqui. Aqueles 332 milhões para controlar o banco todo era o mesmo que a instituição gerava de lucro em apenas 6 meses. Era como se o mercado estivesse dando o banco de presente. Ele estava completamente cego para o valor que estava ali, na cara de todo mundo. E é com essa reflexão poderosa que a gente termina. A sabedoria do Décio Bazin não é sobre uma fórmula mágica para ficar rico rápido. É sobre uma mudança de olhar. Aprender a ignorar o barulho dos preços que piscam na tela e focar naquilo que realmente tem valor duradouro.